A introdução das tecnologias no futebol está na ordem do dia. Em Portugal, essa cruzada tem um rosto. Rui Santos, que entregou recentemente uma petição na Assembleia da República, com milhares de assinaturas e com o apoio de várias personalidades, entre as quais a do Presidente da República. Rui Santos é o convidado do Falar Global de hoje, dedicado ao futebol tecnológico. Estas camisolas foram tingidas com uma tinta invisível, apenas detetável com câmaras de infravermelhos. Cada jogador tem uma tonalidade diferente, permitindo ao computador saber exatamente de que atleta se trata e que comportamento tem em campo. As câmaras captam a ação dos jogadores, as câmaras são infravermelhos, onde aparece uma espécie de imagem a preto e branco, onde existem t-shirts mais fluorescentes do que outras, com diferentes tonalidades fluorescentes, e o computador detecta automaticamente essa t-shirt como sendo o jogador A, o jogador B e o jogador C. Ao detectar, ele próprio reconstrói o jogador no campo, num campo que já está calibrado e construído no computador. A ideia é recriar o jogo em tempo real no computador, como se de um videojogo se tratasse. Esta tecnologia permitirá no futuro perceber não só táticas de jogo e dos jogadores, como tirar dúvidas em lances polémicos como os fora de jogo. É apenas um protótipo, mas poderia estar igualmente em discussão a sua aplicação no futebol, como estão no momento tecnologias como os sensores de baliza e a bola com chips incorporados, que validam ou não um golo, ou o recurso por parte da equipa de arbitragem a imagens televisivas, em casos duvidosos. O assunto não é novo, mas continua a gerar controvérsia. Uns defendem que a tecnologia poderia ajudar os árbitros a tomarem as decisões corretas, sem com isso prejudicar o jogo. Outros acham que poderá estragar o espetáculo. Seguramente terá que haver mais paragens. Agora, da maneira como vai ser feita, é uma incógnita, não é? Agora, obviamente que vai ser um jogo talvez mais chato. Às vezes estamos a ver um jogo de basquete, eu gosto de ver um jogo de basquete. Há muitas paragens. Um jogo de handball, de futsal, por exemplo, muitas paragens. E depois o público talvez depois aborrece, está muito tempo à espera. Eu diria que é exclusivo os lances cruciais do jogo. Aqueles dos quais pudesse depender diretamente, pudesse influenciar diretamente ou o resultado do jogo ou o desenrolar do jogo. A situação do Thierry Henry, jogar a bola com a mão e ser gol, a bola já está parada, está dentro da baliza, portanto o jogo já está interrompido e aí seria fácil de ver, mão ou não, intencional ou não, se sim, invalida, se tudo correto, valida o gol, mas o jogo está interrompido e portanto aí parece-me relativamente fácil. Dentro das tecnologias mais faladas está o vídeo-árbitro, câmaras que vão permitir à equipa de arbitragem rever os lances polémicos. Tem que ser alguém quase que a selecionar, se passa pela realização e da mesma forma que o espectador vê, quer dizer, eu tenho 18 câmaras, mas mostro 3 ou 4 slow motions e muitas vezes só mostro um, é aquele que revela se é falta, se não é falta, se foi mão, se não foi mão. À parte de polémicas, a tecnologia no futebol existe e já é usada por clubes de elite como o Manchester. Além de terem um estádio repleto de câmaras estrategicamente colocadas em vários pontos, que vigiam todos os passos dos jogadores, estas câmaras estão ligadas a um computador que registra e sistematiza toda a informação. É possível conhecer detalhes técnicos e táticos dos respectivos jogadores, como o número de passes ou de quilómetros que correm, até o tempo que cada atleta demora a recuperar entre uma e outra arrancada. Esta tecnologia tem ajudado a melhorar a performance da equipa, mas poderia ser igualmente usada durante os jogos para reduzir a margem de erro dos árbitros. Rui Santos, com a conjugação de todas estas tecnologias no futebol, os erros de arbitragem com influência no resultado seriam ínfimos no futuro. Sim, sem dúvida. Sobretudo aquilo que se normalmente denomina como os erros grosseiros da arbitragem. Eu acho que fundamentalmente aquilo que se tem que atacar são aqueles lances que em casa as pessoas através da televisão veem claramente que há uma irregularidade. E há um conjunto substancial de lances em que, de facto, essas jogadas são feridas de ilegalidade e é nesse sentido que o vídeo, e concretamente a figura do vídeo-árbitro, podia atalhar para que os jogos passassem a ter mais verdade esportiva. Não tínhamos mais pequena dúvida de que, em razão até do exemplo bastante recente, resultante daquela jogada que colocou a França na fase final do Campeonato do Mundo, que essas situações, através do visionamento das imagens, são passíveis de dotar o futebol de uma verdade desportiva que será sempre incompleta, é preciso dizer,
As novas tecnologias não resolvem tudo e, portanto, o chamado futebol tecnológico é bom perceber, não vai resolver todas as incidências do jogo, incidências que naturalmente podem ser condicionadas pela intervenção do árbitro, a meio campo, próximo das áreas, mas há um conjunto de lances. Os lances dentro da área, nomeadamente, alguns lances de fora de jogo em que a bola, segundo eu defendo, quando a bola entra na baliza, podem ser repetidos e pode-se aferir se efetivamente houve ou não irregularidade. Portanto, um conjunto de lances, no fundo, escrutinados à partida, definidos à partida, podem, na verdade, com a utilização das novas tecnologias, dotar o futebol de uma verdade esportiva. A pergunta é obviamente elementar, mas se assim é, porque é que ainda não foram adotadas as tecnologias no futebol? Não foram resultante daquilo que se pode chamar do monstro sistémico do futebol. O futebol assenta num conjunto de leis do jogo, cuja evolução foi uma evolução bastante lenta ao longo dos tempos, e há também a convicção de que as estruturas que regulam, que tutelam o futebol mundial, estão interessadas em preservar o negócio. O negócio que tem a ver, no fundo, com as receitas que têm sido evidentes e que se mantêm ao nível daquilo que as pessoas que mandam no futebol pretendem, receitas resultantes da organização de campeonatos do mundo e da Europa, em que os estádios estão cheios, com erros de arbitragem e sem erros de arbitragem, com aquilo que foram as fases de qualificação, com mais erros ou com menos erros, os estádios enchem. Os patrocinadores continuam a existir, as receitas de natureza comercial continuam a existir e, portanto, há alguma dificuldade em mudar esta situação, sendo certo que em cada país começa a perceber-se que há uma degradação da imagem qualitativa do futebol, nomeadamente no caso português, em que claramente há uma afetação da imagem do futebol em Portugal em resultado do facto de a arbitragem em Portugal não ser boa e atravessar um momento complicado. E essa decisão da adoção das tecnologias é do International Board da FIFA. Exato. E essa é uma dificuldade acrescida, porque a sede de decisão das alterações das leis do jogo e a introdução, eventualmente, das novas tecnologias passará pela aprovação do Board, do International Board, mas a FIFA e as confederações mundiais têm um papel fundamental e é com pressão política, por um lado, e pressão também das ligas europeias. Eu sei, por informação que tenho, que a EPFL está muito empenhada em que as novas tecnologias sejam, no fundo, inseridas no futebol. Tenho a certeza que com maior pressão e com a vontade de todos nós, no fundo, o movimento pela verdade desportiva, o movimento cívico, é o movimento das pessoas que querem mais verdade no futebol, com essa pressão, em Portugal, noutros países, noutras sedes, eu estou convencido que a introdução das novas tecnologias no futebol é uma questão de tempo. A petição pela verdade desportiva, que foi liderada pelo Rui Santos, aliás já admitida na Assembleia da República, tem exatamente esse objetivo. Mobilizou milhares de assinaturas. É verdade. Eu não estou tão interessado na questão quantitativa, estou mais interessado na questão qualitativa, porque todo este processo, eu já o sabia, era um processo moroso e vai continuar. Este processo não acabou. Nós iniciámos este movimento em outubro de 2008. Durante um ano nós sabíamos que o importante era lançar à discussão este tema, fazer com que as pessoas compreendessem, os consumidores do futebol compreendessem que o futebol tem tudo a ganhar com a introdução das novas tecnologias, no sentido de adquirir mais verdade. Isso foi conseguido, fomos recolhendo um conjunto de depoimentos também, de pessoas interessadas nesse desígnio, não apenas de pessoas do futebol, pessoas de outras áreas, da área política, da área cultural, e de facto, ao fim de um ano, ou um ano e pico, verificou-se que talvez fosse importante lançar uma nova petição, esta sim com o objetivo de elevar à Assembleia da República, também com o objetivo de envolver o poder político, porque a afetação da imagem de um país, no caso concreto de Portugal, tem muito a ver também com a projeção da imagem do futebol que nós temos. E nesse sentido, o poder político não pode esconder-se. O poder político tem que se assumir. Tem que ser claro para as pessoas que o poder político não se esconde atrás da cortina quando está perante situações de algum melindre, porque obviamente a questão da independência do movimento associativo, chamada autonomia do movimento associativo, não pode valer para tudo e não pode valer, sobretudo, quando está em causa a imagem do país, a imagem do futebol que é projetada e, nesse sentido, os governos têm, digamos, a questão da sua soberania é muito importante, porque nós não podemos, a soberania não pode
ficar à porta do futebol. A soberania tem que existir para tudo o que tem a ver com Portugal, as suas leis e, portanto, o futebol não pode ultrapassar aquilo que são as leis do país. E esta petição até onde nos pode levar? Que pressão é que poderá gerar na classe política e que alterações poderão surgir? Eu tenho a esperança e a convicção, em primeiro lugar, vamos fazer chegar, porque isto é um movimento cívico coletivo que envolve muita gente e, portanto, há uma responsabilidade já bastante grande. Vamos levar os pressupostos desta petição à International Board e à FIFA, para se perceber que Portugal, mesmo sendo um país periférico da Europa, tem um papel, cumpre o seu papel, e ao mesmo tempo vamos tentar, junto da Assembleia da República, dos respectivos grupos parlamentares, sensibilizar os líderes das bancadas parlamentares, também para que cada partido tenha uma posição muito clara sobre esta matéria, que envolve, como eu disse, a imagem do país. No entanto, a nomenclatura do futebol mundial parece estar mais apostada na introdução de novos árbitros em campo, como aconteceu recentemente, do que propriamente das novas tecnologias. Mas acha que, de facto, tem um fim à vista? Está aprovado. Esta forma de estar já está aprovado. Já está aprovado. Aliás, a FIFA, o argumento da FIFA, e no fundo a International Board é, digamos, uma estrutura que não se ouve, que não se vê, que é constituída por um grupo de pessoas que faz parte, digamos, da Grã-Bretanha. Não esquecer que a República da Irlanda não tem nenhum membro na International Board, mas a Irlanda do Norte tem, e o facto da Irlanda ter sido apiada do Campeonato do Mundo pode ter, no fundo, contribuído para despertar algumas consciências em termos da International Board, mas, evidentemente, que o facto de a FIFA no fundo, ser confrontada com questões que têm a ver com lances desta natureza, vai obrigar a que, mais tarde ou mais cedo, as pessoas ganhem a consciência de que este é um problema que não pode esperar mais. Porque as pessoas, hoje em dia, perante as imagens da televisão, e nós temos que ter a noção clara de que houve uma evolução na história do futebol, mas houve também uma evolução da história do futebol enquanto modalidade televisiva. As pessoas ganharam a convicção de que algo de fundamental mudou. Portanto, não faz sentido que um desporto eminentemente televisivo, em que o telespectador, consumidor do futebol, em casa, no seu sofá, está a ver uma bola metida com a mão, e o árbitro, que está hoje em dia, face ao futebol de outros tempos, do futebol do passado, não tem os instrumentos à sua disposição para, no fundo, produzir boas decisões, naturalmente é uma desvantagem, é uma decalagem que se tem que eliminar, se possível, ou pelo menos atenuar. E nessas circunstâncias, eu acho até que os próprios árbitros, eles próprios como corporação, deviam tomar uma decisão clara de assumir que não querem, digamos, desempenhar este papel, porque ao quererem desempenhar este papel, estão a pôr a sua honestidade em jogo. Na peça do Falar Global vimos algumas tecnologias. Na sua perspectiva, quais aquelas que imediatamente deviam ser utilizadas? Quais as prioritárias? Do meu ponto de vista, eu acho que este processo deve ser um processo progressivo, enfim, sensato, sereno, com tranquilidade. Não vamos despejar a parafernália das novas tecnologias em cima do futebol. Esta ideia do futebol tecnológico ainda assusta muita gente, sobretudo numa modalidade super conservadora como é do futebol. E nesse sentido o que eu defendo é, numa primeira fase, introduzir uma tecnologia que permita observar se a bola entrou ou não entrou dentro da baliza. Penso que é fundamental e penso que há uma percentagem de lances em que temos claramente a convicção de que há uma diferença clara entre aquilo que foi a produção da decisão do árbitro da partida e daquilo que é observado pelos telespectadores. Em segundo lugar, penso que com alguma celeridade devemos introduzir no futebol a figura do vídeo-árbitro. Para quê? Para aquelas situações em que de lances disputados nas grandes áreas, em que claramente há infrações que os árbitros, naturalmente secundados por aquilo que são os meios ao dispor neste momento, que é, digamos, a conversação via rádio, em certas situações estão de facto em desvantagem e não podem produzir boas decisões. Naturalmente é a mesma questão, mal comparado, um juiz num tribunal tem, digamos, toda a questão processual que pode consultar para produzir boas decisões. No futebol,
são coisas diferentes, mas o árbitro é o juiz de campo. É quem tem, no fundo, que tomar as boas decisões. Ora, se não tiver à sua disposição, do ponto de vista processual, vamos chamar assim, todas as questões que lhe podem permitir produzir uma boa decisão, então não faz sentido. Que esse processo processual, no fundo, poderá prejudicar a magia do desporto rei. Não prejudica nada. Parece-lhe que assim pode acontecer. Não prejudica nada, aliás. Esse é o argumento que eu acho o argumento mais cabotino, para não utilizar uma expressão mais forte, que é utilizado no sentido de tentar reduzir o impacto que a introdução das novas tecnologias teria se fossem utilizadas no futebol. Que tem a ver exatamente com o tempo útil de jogo, com as paragens. Vamos simplificar. As novas tecnologias não são para complicar, são para simplificar. Obviamente que as novas tecnologias têm que ser bem utilizadas. As novas tecnologias mal utilizadas não vão fazer com que o futebol evolua. Nós queremos novas tecnologias, mas queremos, digamos, o aproveitamento, a otimização das novas tecnologias. E quando se fala das paragens de jogo, eu quero lembrar que no Campeonato Português, ao fim da primeira volta, o tempo útil médio de jogo era de 51 minutos, o que significa que 49 minutos do jogo é a chamada gordura do futebol, que são as simulações, as paragens, por isto e por aquilo, o que também, vamos dizer, impõe a modificação não só do paradigma do futebol em função da introdução das novas tecnologias, mas a mudança de paradigma do próprio futebol. Esta introdução das tecnologias vai obrigar a um grande investimento. E os clubes mais pequenos terão capacidade para reagir? Esse é outro argumento. Obviamente que a verdade desportiva, do meu ponto de vista, merece qualquer investimento, seja ele qual for. Esse papão dos custos resultantes da introdução das novas tecnologias não faz nenhum sentido. Nós temos até nota de da avaliação feita pela FA relativamente a essa questão e chegou-se à conclusão que é um investimento de baixo custo. Aliás, envolver mais árbitros para tentar fiscalizar o jogo, já se percebeu, primeiro, que tem custos bastante elevados. Segundo, que é muito difícil para determinadas federações e determinadas ligas que não têm número de árbitros suficientes para colocarem em campo. E, portanto, também digo uma coisa envolvendo o Estado. Se o Estado tem dinheiro para financiar elefantes brancos, como foi o caso dos estádios para o Euro 2004, também tem que ter dinheiro para financiar em prol da verdade esportiva. Sem dúvida. Rui Santos, muito obrigado por ter Foi um prazer. Muito obrigado. O espaço das Universidades Tecnológicas desta semana dá a conhecer uma investigação da Universidade de Lisboa sobre novos tratamentos contra o cancro da mama. Encontrar medicamentos mais eficazes para o tratamento de cancro da mama é o objetivo de uma investigação da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Com esta investigação, pretende-se desenvolver um nanomedicamento que permita transportar o fármaco para locais específicos da célula, reduzindo assim os efeitos tóxicos resultantes dos tratamentos antitumorais já existentes, como a quimioterapia. A grande inovação daquilo que estamos a fazer em concreto neste momento, mesmo relativamente a outros trabalhos de investigação que realizamos no passado nesta área, é de poder transportar especificamente novas categorias de moléculas muito inovadoras para dentro das células oncológicas e de uma forma muito específica, ou seja, utilizando mecanismos que são desenhados, concebidos de uma forma, eu diria, não natural, ou seja, forçando no fundo a interação da molécula com o alvo terapêutico pretendido dentro da célula oncológica. Este nanomedicamento vai ajudar a ultrapassar algumas barreiras oncológicas, permitindo aumentar a qualidade de vida dos doentes. De acordo com os investigadores, espera-se que dentro de 2 anos comecem a ser feitos testes in vivo em animal, não estando prevista qualquer data para a implementação do fármaco no mercado. Este estudo é financiado pelo projeto da Plataforma Ibérica de Nanotecnologia, programa que envolve 9 grupos de investigação de Portugal e Espanha. Com o apoio do Programa de Parcerias Internacionais da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.